Estrelas e Sol. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Estrelas, Sol, são astros que super influenciam na nossa vida. O que seria de nós sem o Sol? Nós medimos o nosso tempo pelo Sol, observamos o Sol, produzimos vitamina na presença do Sol e as estrelas estão aí embelezando a nossa noite. Mas você possivelmente já sabe que, na verdade, o Sol também é uma estrela. A gente faz essa distinção porque o Sol é uma estrela que está mais próximo de nós. Então, nós a vemos em tamanho maior. Existem estrelas muito maiores que o Sol? Com certeza. Só que as estrelas estão tão distantes da gente, tão distantes, que a gente não consegue realmente ter essa noção. Então, o que a gente vê são apenas pontinhos brilhantes. Mas, na real, o Sol é que está mais próximo de nós. Você entendeu isso? Você pensa, interessante. Então, na verdade, o Sol, ela é uma estrela. Mas o que você talvez não deve ter se ligado é que as estrelas, elas têm um ciclo de vida. Assim como nós temos o nosso ciclo de vida, nascemos, crescemos e um dia morreremos, as estrelas também. As estrelas também têm um nascimento, elas têm uma sequência principal de vida que leva à morte. A diferença é que esse tempo é algo que não está dentro dos nossos limites de vida, leva bilhões e bilhões de anos. E agora eu vou mostrar para você a representação do nosso ciclo de vida de uma estrela. Se começou, se tem um início, onde é esse berçário das estrelas, onde tudo começa? Tudo começa numa nebulosa molecular gigante. O que é isso? Imagina uma condição com uma grande quantidade de partículas se movendo e se fusionando. Com o tempo, ocorrendo um resfriamento dessas partículas, há a organização e a possibilidade da formação do hidrogênio. Então, é dentro desse contexto de uma nebulosa molecular que se formam as estrelas. Por quê? As estrelas, olha aqui, elas são formadas por hidrogênio, uma porcentagem muito maior, no caso aqui do Sol, 91% de hidrogênio, e eu tenho também uma porcentagem de hélio, no caso aqui do Sol, 8,7%. Então, qual é a característica de uma estrela, de um Sol, no nosso caso a estrela mais próxima? É uma grande fusão, uma grande movimentação de hidrogênio formando esse hélio. Então, para tudo começar, eu precisei de aqui, na nebulosa molecular, ter possibilidade dessa união desse hidrogênio. Quando eu tenho essa união desse hidrogênio em condições de alta gravidade, altas temperaturas, eu crio a condição. Que temperatura é essa? 10.000 graus Celsius. Eu crio condição para um evento essencial para qualquer estrela. Fusão nuclear. Aí sim, agora eu tenho uma estrela. Quando eu tenho, nascendo aqui, essa grande concentração de hidrogênio, e nessa concentração de hidrogênio, uma alta temperatura, e esse hidrogênio então passa a se fusionar e formar átomos de hélio. Essa fusão nuclear, ela libera muita energia, muito calor e brilho. Aí agora, isso que a gente está vendo, nada mais é do que o resultado dessa fusão nuclear. Então, o Sol se mantém brilhando, as estrelas se mantêm brilhando devido à fusão nuclear. Essa reação termonuclear que está rolando. Então, a gente está olhando o Sol, ele está ali o tempo inteiro ocorrendo essa fusão de hidrogênio, fusão nuclear, produção de hélio. O hidrogênio é o combustível. Se eu tenho um combustível, significa que esse combustível pode acabar, correto? E aí você já pergunta, o Sol, ele pode perder todo esse brilho? Sim. Se ele é uma estrela, ele vai seguir esse ciclo. Mas fica tranquilo, bilhões e bilhões de anos pela frente ainda. Você repare aqui que no nosso esquema, coloquei uma estrela pequena e uma estrela gigante. Tudo é estrela. O esquema é o mesmo, fusão nuclear, liberação de energia e de brilho. Agora, tem estrelas que vão ter, a gente usa aí o Sol como parâmetro, de 0,8 a 10 massas solares. Categoria, estrela pequena. Então, o Sol, ele está nessa categoria. E tem estrelas que têm mais do que isso, as chamadas estrelas gigantes. Pensa bem, eu tenho aqui a minha estrela pequena, está rolando fusão nuclear, eu preciso desse combustível. Se eu sou pequena, minha massa é pequena, eu vou consumir esse combustível mais lentamente, vai levar mais tempo. Então, a durabilidade vai ser maior. Agora, as estrelas gigantes, justamente por ter uma massa muito maior, mais de 20 massas solares, o consumo desse hidrogênio
é maior. Logo, o ciclo de vida, a duração de uma estrela gigante, ela vai ser menor do que de uma estrela pequena. Então, o Sol está aqui, na estrela pequena. O tempo está passando, consumindo esse hidrogênio. E para uma estrela se manter equilibrada, eu tenho ali um complexo. Eu tenho a gravidade pressionando o núcleo para compactar. E eu tenho explosões lá dentro empurrando para fora. Então, olha o equilíbrio. A gravidade puxando para o centro e as explosões para fora. A estrela se mantém dentro desse equilíbrio. Explosões, gravidade, explosões, gravidade. Eu estou consumindo meu combustível, consumindo esse hidrogênio. Quando essa quantidade desse hidrogênio ela foi reduzindo, eu perco esse equilíbrio. Perdendo esse equilíbrio, então, eu consumi muito desse hidrogênio, tem pouco hidrogênio, eu não estou mais na minha condição, na minha sequência principal. Eu não sou mais uma estrela como eu era. Lembra da fase da vida? A vida está passando, essa estrela já está diferente. Ela se torna, então, uma gigante vermelha. Ela cresce, pois é. Essa concentração de hidrogênio que está no centro já se gastou. Esse combustível já foi. Agora eu tenho ainda hidrogênio na borda, na parte externa dessa estrela. E nessa parte externa continuam acontecendo as fusões nucleares, as explosões. Então, eu vou explodindo e expandindo. Então, eu não tenho mais essa aparência de estrela pequena. Agora eu tenho uma aparência de gigante vermelha. Ainda muito brilho, ainda muita temperatura e ainda muita fusão nuclear. Ainda expandindo, ainda com muita temperatura, porém com uma quantidade de hidrogênio menor. Então tá, então já estou aqui numa situação, a gigante vermelha. Esse colapso gravitacional que aconteceu com essa redução brusca desse hidrogênio, já que ele é o combustível, começa a ter tanta fusão, tanta contração devido à gravidade, que começam a ser formados, inclusive, novos elementos, como, por exemplo, oxigênio, a partir da fusão que está acontecendo aqui na gigante vermelha. O tempo vai passando, esse hidrogênio ele vai se consumindo, esse da borda que provocou essa expansão, e essa expansão ela chega no nível master. Eu estou expandindo aqui, eu estou espalhando toda essa energia e ela chega num caso, uma nebulosa planetária. Ela já não tem mais esse núcleo tão vivo com fusão, afinal o combustível acabou. Eu tenho essa energia espalhada, é a nebulosa planetária. E aquele núcleo que um dia foi cheio de hidrogênio, rolou muita fusão, já não está mais assim. Esse núcleo ele já está numa condição de ausência de fusão nuclear, é a anã branca. Ainda há brilho, ainda há luz, com certeza ainda há muito brilho e muita luz. Então não pense assim, não é mais uma estrela, ficou escuro. Não, continua tendo brilho, continua tendo energia. Porém, ela chegou então numa outra fase. A fusão nuclear cessou, ela se tornou uma anã branca. Os estudos mostram que 98% das estrelas terão esse fim. Elas chegarão a uma anã branca. Pode ser que você olhe para o céu, com seu telescópio, e identifique um brilho. Você fala, isso é uma estrela. Não, ela já é uma anã branca e continua brilhando. Agora, se o caminho foi diferente, você não é uma estrela pequena, você é uma estrela gigante. Mais de 20 massas solares. Se você é gigante, você consome mais hidrogênio ainda. Quem é maior, consome mais combustível, correto? Da estrela gigante, então, a expansão, essa super expansão vai levar a uma super gigante vermelha. Ela é muito maior do que o Sol. A fusão gravitacional que acontece é que toda essa pressão, essa atração, ela é tão forte que são formados aqui novos elementos. E eu tenho a condição, devido a tanta pressão, devido à gravidade, que ocorre uma superexplosão. Essa superexplosão, dessa contração que a gravidade provocou, é a chamada supernova. A supernova brilha muito mais que isso aqui tudo. Então, quando você quer falar que alguém está brilhando muito, você não chama nem de estrela, você já chama de supernova. Porque a supernova, sim, tem uma quantidade de brilho e de emissão de luz muito maior. Nesse ponto, quando a gente fala de uma supernova, eu estou falando de muita energia envolvida, a fusão nuclear já reduziu, ou seja, não tenho tanto combustível, mas ainda tenho muita gravidade. Unindo, essa gravidade ela está compactando. Na compactação, eu começo a formar elementos pesados. Eu começo a formar ouro, eu começo a formar urânio, eu começo a formar silício, ferro, no contexto dessa contração da gravidade. Dentro dessa supernova, o que vai acontecer? Um destino vai ser
ou a estrela de nêutron, quando é a contração nuclear, ela está compactando tanto esses átomos que os prótons e os elétrons não têm mais hidrogênio. Esses prótons e elétrons se chocam tanto que começam a formar nêutrons. O combustível, o hidrogênio, já foi. Eu já estou no estado final, não tenho mais combustível. Eu tenho muita compactação devido à gravidade. Esses prótons e elétrons se chocam tanto que se formam agora nêutrons. Então essa é uma estrela que tem maior quantidade de nêutrons, poucos prótons e poucos elétrons. Ou o destino final vai ser o quê? O famoso buraco negro. Um ponto que tem tanta gravidade, num nível tão absurdo, tão acima de tudo que já aconteceu, que ele atrai tudo que está ao seu redor. Não é algo que dá para enxergar. O buraco negro, a gente aqui representou, isso aqui é o buraco negro. Não, ele não é enxergado. Como é que eu sei que ele está ali? Pelas coisas que estão sendo atraídas por ele. Então é um ponto quando passa luz, poeira, estrelas, observa-se o movimento de coisas sendo atraídas para aquela região, uma região que não é vista, que é chamada então de buraco negro. Altíssima gravidade, acabou luz, acabou o brilho, é o fim de uma estrela. Chegamos então a essa grande viagem do ciclo de vida estelar e ficamos por aqui na aula de hoje. Até a próxima, tchauzinho!